E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi poeta, crítico, ensaísta, ficcionista, dramaturgo, tradutor e professor universitário português, naturalizado brasileiro em 1963. Foi um dos mais influentes intelectuais portugueses do século XX. Estamos falando de Jorge de Sena. Jorge Cândido de Sena nasceu em Lisboa no dia 2 de novembro de 1919. Foi o único filho do casal Augusto Raposo de Sena e de Maria da Luz Teles Grilo de Sena. Ambas as famílias eram da alta burguesia, a paterna de linhagem aristocrática de militares e a materna de ricos comerciantes do Porto. Segundo ele próprio relatou, teve uma infância recolhida, solitária e infeliz, o que fez com que se tornasse introspectivo, observador e imaginativo. Fez a instrução primária e os primeiros anos no liceu, no Colégio Vasco da Gama, e concluiu os estudos secundários no Liceu Camões. Era um jovem que lia avidamente, tocava piano e escrevia poemas. Na Faculdade de Ciências de Lisboa, fez os exames preparatórios com as notas mais elevadas. Na Escola Naval, Sena nutria a ideia de se tornar um oficial da Marinha, seguindo os rumos do pai. Em 38, aos 17 anos, ele entrou para a Escola Naval como primeiro do seu curso. Em 2 de outubro de 37, iniciou sua viagem de instrução no navio Escola Sagres. Ele visitou vários países e gostou muito da experiência, mas nem tudo ocorreu muito bem. Segundo o relato de um amigo de curso, naquele ano a viagem foi bastante exigente em relação à preparação física, copiando o modelo alemão. Na parte teórica, Sena era brilhante, mas em termos atléticos seu rendimento era insuficiente. Apesar dos esforços, ele não conseguiu satisfazer as expectativas do comandante e Sena foi excluído da Marinha por lhe faltarem as necessárias qualidades para um oficial. Sena ficou profundamente frustrado com a rejeição e o seu afastamento da carreira militar foi definitivo. Engenharia Civil, casamento e as primeiras obras. Apesar de sua inclinação natural para a literatura, Sena frequenta em setembro de 42 o primeiro ciclo do curso de oficiais milicianos, o qual abandona por conta de problemas de saúde. Depois de um ano em Lisboa, ele regressa em 43 à Universidade do Porto para cursar Engenharia Civil, concluindo em 1944. O curso pouco entusiasmou, mas durante esse tempo ele escreveu poemas, artigos, ensaios e cartas. Desde os 16 anos que escrevia e em 1940, sob o pseudônimo de Teles de Abreu, publicou seus primeiros poemas na revista Cadernos de Poesia. Em 42, publica seu primeiro livro de poemas, Perseguição, que não impressiona muito os críticos. Alguns o classificam como revelador, mas difícil. O título seria biograficamente apropriado. Em oposição clara à ditadura de Antônio Salazar, seria mais tarde obrigado a deixar Portugal. Em 47, Sena inicia sua carreira de engenheiro, que durou 14 anos. Trabalhou como engenheiro civil na Câmara Municipal de Lisboa, na direção dos serviços de urbanização e na Junta Autônoma das Estradas, onde permanece até seu exílio para o Brasil em 59. Em 40, no Porto, Jorge de Sena conhece Maria Messia de Freitas Lopes. Os dois tornam-se íntimos e se casam em 49. Jorge e Messia tiveram juntos 9 filhos. Messia foi sua incansável companheira e colaboradora, apoiando o escritor nas inúmeras crises
que lhe surgiram ao longo de uma vida atribulada. Senna trabalhava incansavelmente para sustentar a crescente família. Além de seu trabalho diurno, também se dedicava à direção literária em editoras, à tradução e revisão de textos, ocupações estas que lhe tomavam tempo para a investigação literária e para a criação de sua própria obra. Ainda assim, a situação política de Portugal durante as décadas de 40 e de 50, durante a ditadura de Salazar, o inspirou a escrever várias obras, entre elas O Dogma da Trindade Poética, de 42, Coroa da Terra, de 46, Páginas de Doutrina Estética, de Fernando Pessoa, de 46, Flor Bela Espanca, de 47, Pedra Filosofal, de 50, A Poesia de Camões, de 51, entre outros. Senna colabora ainda nas revistas Mundo Literário, Litoral e Atlântico, escrevendo contos e poesias e também fazendo críticas culturais. Exílio no Brasil. A sua situação como escritor e cidadão tornou-se insustentável. Como escritor, não tinha tempo para escrever, apenas produzia de modo insuficiente e limitado à noite e aos domingos. O fato de não pertencer a nenhum círculo acadêmico e a falta de apoio institucional lhe frustravam terrivelmente. Além disso, sua participação em uma tentativa revolucionária contra Salazar colocou-o em posição de prisão iminente. Em agosto de 59, viajou até o Brasil, convidado pela Universidade da Bahia e pelo governo brasileiro, para participar de um colóquio internacional de estudos luso-brasileiros. Senna foi convidado a ensinar teoria da literatura em Assis, no estado de São Paulo, e aproveitou a oportunidade para iniciar assim seu longo exílio. Por razões burocráticas, decidiu adotar a cidadania brasileira. Aquele não foi, contudo, um exílio libertador. Ele sentia saudades da pátria, apesar do rancor que nutria pela mesquinhez e falta de reconhecimento nacionais que o atormentaram até o fim da vida. Em 61, Jorge de Senna foi ensinar literatura portuguesa na Faculdade de Araraquara. Em 64, depois de vencer alguns preconceitos acadêmicos pelo fato de ser licenciado em engenharia, Senna defendeu sua tese de doutorado em letras, os sonetos de Camões e o soneto quinhentista peninsular, tendo obtido os títulos acadêmicos com louvor. O período de 6 anos que passou no Brasil foi muito produtivo. Ele finalmente tinha disponibilidade para dedicar-se profundamente à sua obra, poesia, teatro, ficção, ensaios e investigações. Parte do romance Sinais de Fogo e a totalidade dos contos Novas Andanças do Demônio foram escritos neste período. Estados Unidos e os últimos anos. A instalação de uma ditadura militar no Brasil a partir de 64 fez com que Senna aceitasse o convite para ensinar literatura na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em outubro de 65. Em 67, foi nomeado catedrático do Departamento de Espanhol e Português. De 70 a 78, foi catedrático de Literatura Comparada na Universidade da Califórnia. Apesar da amizade com os alunos, Senna não foi feliz. Ele queixava-se da solidão intelectual da América, onde não havia convívio intelectual e também uma esterilidade dos acadêmicos que não se interessavam por sua obra. Quando se deu a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, Senna quis regressar a Portugal, ansioso por ajudar a construir uma nova democracia. O autor voltou ao país, mas nenhuma instituição portuguesa o convidou para qualquer cargo. Desiludido e amargurado, continuou a viver nos Estados Unidos, onde tinha sua carreira já estabelecida. Jorge de Senna morreu em 4 de junho de 78, aos 58 anos, vítima de câncer. Grande parte de sua obra foi publicada póstumamente, sob os cuidados da viúva Amécia de Senna. Em 11 de setembro de 2009, seus restos mortais foram transladados da Califórnia
para o talhão dos artistas do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, depois de uma cerimônia de homenagem na Basílica da Estrela, com a presença tanto de familiares quanto amigos. E claro, chegou a hora de conhecer mais um pouquinho desse grande autor. Um epílogo. Quando estes poemas parecerem velhos e for risível a esperança deles, já foi atraiçoado então o mundo novo, ansiosamente esperado e conseguido, e são inevitáveis outros poemas novos, sinal da nova gravidez da vida, concebendo, alegre e aflita, mais um mundo novo, só perfeito e belo aos olhos de seus pais. E a vida, prostituta ingênua, terá, por momentos, olhos maternais. Jorge de Sena. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer este escritor fantástico. O Jorge de Sena é certamente um daqueles nomes que vale muito a pena saber mais a respeito. O autor deixou uma rica e vasta literatura e essa é a nossa sugestão de leitura de hoje. Semana que vem eu espero você para mais um Trilhas Literárias. Até lá!